Ela é médica, influencer digital e mãe da pequena Sofia. Musa Martins nasceu em Macapá e graduou-se em Medicina pela Universidade do Estado do Pará. A Vox SA foi conversar com aquela que hoje, aos 25 anos, tem de dividir o tempo para cuidar da família, da saúde das pessoas e ainda influenciar comportamentos. Confira. Musa, fala pra mim rapidinho, em 10 segundos, o que é ser uma influência digital? A influência digital é você influenciar realmente na vida das pessoas em alguns aspectos, principalmente quando você consegue mudar a mentalidade de pessoas e fazer com que elas mudem o seu comportamento e através do que você fala e do que você vive. No meu segundo ano do ensino médio, eu pensei em fazer medicina e eu já estava inscrita no processo seletivo da UEPA, que a gente fazia na época era o PRISE, né? Uma prova a cada ano, então eu já tinha feito a prova do primeiro ano e pensei em fazer medicina pelo PRISE, né? E quando foi no segundo ano eu fiz a prova de novo, no terceiro ano fiz de novo e aí a pontuação se somava. Então eu escolhi fazer aqui para Santarém. E acabou que deu certo, eu passei aqui na UEPA de Santarém, saí do convênio direto para a Universidade Estadual, né, do Pará, daqui, o núcleo daqui. E, na verdade, eu não planejei muito, né, as coisas foram acontecendo com o tempo, não foi uma coisa que eu planejei desde criança, não, nada disso. As coisas realmente vieram ao meu coração aos poucos e foi acontecendo. Ser influencer também foi acontecendo aos poucos, né? Desde a faculdade eu já usava o Instagram, né, como a vida pessoal, quando eu ia utilizar algum serviço de salão e tudo, e aos poucos foi acontecendo também. Foi assim, não foi uma coisa que eu premeditei, né? Aos poucos foi acontecendo e até que eu conheci a Késia, né, que me ajuda hoje no meu Instagram, que ela trabalha profissionalmente, né, como minha assessora, então já agora não é mais só um hobby que eu falo, né? Uma coisa assim que eu fazia porque eu gostava e tudo de interagir com as meninas. Agora já é uma coisa mais profissional mesmo, já tem parcerias certas e a gente trabalha mesmo como profissional. No começo da pandemia, quando aconteceu o pico aqui em Santarém, no meu trabalho, lá no posto de saúde, que eu percebia que tanto os postos de saúde como os hospitais, todos os serviços de saúde estavam superlotados. E muitas vezes eles superlotavam, às vezes por questão somente de orientação. Então, se você tem um profissional que ele vai te orientar, você vai ter menos ansiedade e você vai saber triar se você precisa mesmo ou não ir para o hospital, ir para um atendimento médico no posto de saúde, ou se com alguma orientação pelo médico via online, né, WhatsApp, ou videochamada, ou ligação, a gente consegue abordar esse paciente, saber o que ele realmente necessita, se são quadros leves, moderados ou graves, e saber se realmente precisa de um atendimento presencial. Na maioria das vezes não precisava, porque junto com a pandemia do Covid teve uma pandemia também psicológica, né? Então, pacientes entraram em crises de ansiedade, crises de depressão. A gente chama que paciente somatiza, né? O paciente não tem muitos sintomas, mas acaba sentindo falta de ar por conta da ansiedade e acha que é por conta do Covid. Então, a gente conseguia conversar com o paciente, tranquilizar ele se necessário. E a gente conseguia também fazer com que tanto o posto de saúde como os hospitais diminuísse a demanda para que a gente conseguisse, nesses locais, atender os pacientes mais graves. Então, isso, durante a pandemia, principalmente no pico, foi muito importante. Então, logo quando teve essa campanha, né, dos profissionais de saúde, eles atenderem online, eu fui uma das primeiras que me apresentei por conta de que eu percebia na minha prática que estava sendo muito difícil a gente atender tantas pessoas e muitas vezes sem a necessidade de um atendimento ambulatorial, né? A gente poderia fazer esse acompanhamento online. E a gente sabe que durante a pandemia, né, tanto os atendimentos como todas as outras coisas, as reuniões, tudo ficou muito online, né? Assim, o campo da tecnologia ele expandiu muito mais, né? Então, assim,
o que começou a ter? Receituários online foi aprovado pelo CRM, consultas online foi aprovado pelo CRM, então a gente consegue já utilizar a tecnologia muito mais a nosso favor. O que eu aprendi é que a gente tem que, a gente não pode tomar como certo nada do que a gente lê na internet. Primeiramente, a gente precisa ter uma segunda opinião, né, ter a dúvida de se realmente aquela notícia é um fake news, que surgiram muitos, né, principalmente questão do Covid. Então, a gente tem que realmente... porque assim, o que me acontece é o que a gente chama de Dr. Google, né? Que o paciente está sentindo alguma coisa, pesquisa no Google e aí chega lá, às vezes não tem muita relação. Então tem que mesmo procurar um profissional mesmo especializado que a gente vai conseguir orientar e aí às vezes tirar muito a questão do pânico, às vezes por conta de não saber o que aquele sintoma pode significar e às vezes é uma coisa totalmente diferente do que a pessoa está pensando. Não é uma tarefa fácil, porque são muitas responsabilidades, são vidas nas nossas mãos, né? São vidas que a gente acaba impactando com a nossa opinião. Na minha profissão também não é nada fácil, porque cada decisão é muita responsabilidade de você ter que curar, ou se você tomar uma atitude precipitada, você acaba prejudicando, né, do paciente. Então, assim, só que eu acho que é o meu chamado, né, o meu propósito de vida e é o que eu tento fazer com excelência em cada situação. Então, o que eu faço? Em cada situação específica, é um tratamento específico, cada situação específica é uma opinião específica e ser mãe é a maior realização da minha vida, né?